Boa tarde. Eu vou apresentar um pouco sobre expoentes para a questão de aprendizagem ali de uma maneira, eu acho que mais simples, muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldades com o expoente por conta de uma aprendizagem um pouco mais ruim. Vamos lá. O que são os expoentes? Os expoentes são números, pequenos números, né, que vão acima, são os pequenos números que vão acima dos números maiores, das bases, que a gente pode chamar. Eu vou falar aqui, vou apresentar aqui, demonstrar sobre os expoentes dos conjuntos numéricos, né, de cada conjunto numéricos, dando os exemplos, como a gente consegue resolver, e eu vou apresentar no final um pouco das propriedades dos expoentes para as operações, ok? Eu vou falar sobre os expoentes dos números naturais, vou iniciar pelos naturais, depois eu vou apresentar os números inteiros e vou também falar sobre os números racionais, ok? O que nós sabemos? Os números naturais, números de 0 para cima, por assim dizer, né? Números zeros e maiores que 0. A gente sabe que todo número elevado a 0, A elevado a 0, qualquer número elevado a 0, é igual a 1, desde que A seja diferente de 0, ok? Todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que não seja 0, beleza? Isso aqui é simples, é um conceito básico ali, né? É uma das propriedades, pode assim dizer. Então, eu vou até escrever aqui do lado para a gente não esquecer ela, beleza? Então, A elevado a 0 é igual a 1, desde que A seja diferente de 0, beleza? Bom, sabendo desse conceito, vamos prosseguir ali com os números naturais, ok? Deixa eu ver se esse plano aqui vai resolver. Não 100%, mas já é um início. Ok, vamos lá. Prosseguindo com os números naturais, ali de agora maiores que 0, né? Eu vou utilizar como exemplo o número 2, ok? Então, o número 2, a gente tem aqui o 2. A gente sabe que número genérico, né, qualquer número, elevado a n, que é outro número genérico, é A vezes A n vezes, ok? Sabendo disso, a gente vê que 2 elevado a 4, digamos, vamos ver, 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 2 vezes ele mesmo, um total de 4 vezes, ok? Resolvendo isso, fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, ok? A gente sabe que 2 elevado a 4 é 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16, ok? Bem tranquilo, números racionais, números naturais é bem simples, não tem muito segredo, ok? Prosseguindo, deixa eu apagar essa parte aqui. Prosseguindo os números reais, a gente tem uma certa dificuldade quanto aos números negativos, porque a gente sabe que números naturais isso aqui, é bem simples, né, de raciocinar, se você sabe ali a tabuada, ok? Porém, os números reais têm uma certa maior dificuldade quanto aos números negativos, porque muitas vezes a gente olha ali um símbolo de menos num expoente, a gente não sabe o que fazer, ok? Porém, o número não tem muito segredo também. Vou utilizar novamente o 2 como exemplo, ok? Número 2 aqui bem simples. Agora vamos ver o seguinte. A elevado a menos n, vou colocar esse menos aqui lembrando que nos números reais existem tanto os negativos quanto os positivos, mas a gente está interessado em saber os negativos, já que os positivos a gente já sabe resolver. A elevado a menos n, o que isso significa? Significa que eu vou ter A elevado a n. Mas quantas vezes? Por que tem o negativo? Porque ele não vai ser simplesmente o A elevado a n, ele vai ser 1
sobre A elevado a N. Mas como assim? Você só colocou o N, tirou o sinal positivo, colocou ele como denominador de 1. Exatamente. O sinal de negativo significa exatamente isso. Significa que é o inverso desse número, ou seja, é 1 elevado a N vezes. Por que o N fica só no denominador? Porque é indiferente, ok? Se eu fizer isso aqui, ou se eu fizer isso aqui, vai acabar dando na mesma, porque 1 elevado a N é 1, independente, ok? 1 você pode fazer ele quantas vezes ele mesmo você quiser, ele vai continuar sendo 1. Resumidamente, isso aqui significa que é 1 vezes A sobre, perdão, 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A N vezes, ok? A mesma coisa do outro, porém seria o inverso do número. Vamos lá, prosseguindo. Eu esqueci de marcar o relógio. Ok, vamos lá. Demonstração aqui do negativo, né? Vamos lá. Vamos utilizar o 4 de novo. Menos 4 é igual. Bom, base 2, menos 4 o expoente. O que a gente viu? Que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então a gente sabe que a base é 2. Aqui a base é A, ok? A gente sabe que é 1 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, ok? Como eu disse antes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, e o 2, 4 vezes ele mesmo, dá 16. A gente sabe que esse número é 1 sobre 16, ok? Bem simples, bem tranquilo. Aqui a gente já tem as definições, né? Essas definições depois eu vou escrever aqui para ficar como recordação ali para a gente depois mostrar as propriedades. Agora falando dos números racionais, a gente sabe fazer expoente com os números positivos, maiores que zero, a gente sabe fazer com números negativos, menores que zero. Porém, os números racionais apresentam para a gente os números fracionais, né? As frações e os números decimais. Como que a gente trabalha os números fracionais com expoente, como expoente, né? Vou pegar de novo 2 como exemplo aqui para facilitar. Na verdade, eu vou pegar o 4, que ele vai ser mais fácil para a nossa resolução depois. Número genérico A elevado a uma fração. Vou colocar 1 sobre N, ok? Sabendo que A está elevado a 1 sobre N, a gente tem uma certa dificuldade em entender isso. Por quê? Como que eu vou levar um número, multiplicar um número vezes ele mesmo, sendo que o número que eu vou multiplicar é uma fração, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui A sobre A elevado a 2 meios, significa que eu tenho A elevado a 1. Porém, se eu tivesse A elevado a 1 meio, 1 sobre 2, como que eu vou multiplicar A por ele mesmo meio vezes, entende? Isso significa que A elevado a uma fração vai ser a raiz de A, raiz N de A, ok? Esse aqui é basicamente o processo inverso do expoente, que é a raiz quadrada, ok? Toda vez que você vê uma fração como expoente, significa que você precisa da raiz do denominador, né? O denominador n é o número, a raiz, né? O valor da raiz da base, ok? Então, 4, vamos elevá-lo a meio, para ficar mais fácil aqui a nossa demonstração, beleza? O 4 elevado a meio, a gente acabou de ver que é raiz de 4, porém raiz o quê? Raiz quadrada. O denominador dele é 2, ok? Significa que é a raiz de 4, que é 2. Ok? Bem simples de entender, bem tranquilo de trabalhar, só que o pessoal ali muitas vezes até não tem conhecimento dessas situações, né? Porque isso aqui é difícil ser trabalhado em situações que não sejam ali de uma aprendizagem mais avançada. Então, vamos voltar aqui para resumir.
A exponenciação de números naturais. A gente viu aqui que é a elevado a n é igual a vezes a n vezes, ok? Então a gente vai escrever isso aqui. A elevado a n é igual a vezes a n vezes. Beleza? Nos números reais, a gente trabalhou com um número negativo, pois a gente já sabia trabalhar com um número positivo. A gente descobriu que a elevado a menos n é igual a o inverso de a elevado a n. Então, a gente sabe que a elevado a menos n é igual ao inverso de a elevado a n, que é igual ao inverso de a vezes o inverso de a vezes o inverso de a n vezes. Ok? E os números reais que a gente viu por último, 4 elevado a meio, ou a elevado a 1 sobre n, é a raiz n de a. Então, essa demonstração fica mais fácil porque a gente consegue aplicar em qualquer número, né? Lembrando que esse n da fração pode ser qualquer número. O que isso significa? Que o número da radiciação também pode ser qualquer um. Por exemplo, se aqui fosse 4 elevado a 1 quinto, significaria que isso aí seria a raiz quinta de 4, ok? Então, a gente sabe que a elevado a 1 sobre n é igual a raiz n de a. Beleza? Essas são demonstrações ali da exponenciação nos conjuntos numéricos. E a gente poderia falar aqui também dos conjuntos numéricos reais, mas os números reais, a única diferença que a gente teria ali seriam os números racionais. Isso seria um conteúdo que é um pouco mais avançado. Vou trabalhar um pouco sobre as propriedades dos expoentes, ok? Como que a gente vai ali resolver a situação das operações mais básicas com exponenciação, ok? Lembrando que a exponenciação, o ideal é você resolver ela primeiro, né, nas equações. Porém, às vezes pode facilitar ali se você tiver esse conhecimento para resolver primeiro as operações menores, você consegue resolver a exponenciação uma vez só, né? Deixa eu apagar isso aqui para poder ter um espaço melhor aqui. Quadro velho. Vou apagar o suficiente aqui só para eu poder utilizar ele. Tá, apresentando um pouco das propriedades, o que a gente tem? Eu vou começar ali pela multiplicação. Qual que é a propriedade ali do expoente quanto à multiplicação? A multiplicação de dois números com expoente é o seguinte: nós temos a elevado a m vezes a elevado a n. Isso é a mesma coisa que eu ter a elevado a m mais n, ok? A gente simplesmente soma os dois expoentes com a mesma base. Você pode realizar isso somente com a mesma base, ok? Você não pode, tipo assim, se fosse a vezes b elevado a n, ok? Você não poderia somar os expoentes, porque as bases são diferentes, beleza? Esse é o processo da multiplicação. Logo, a gente pode deduzir que a divisão, que é o processo inverso da multiplicação, é bem parecido, porém é o inverso, confere? Então, a sobre a, um elevado a n e o outro elevado a m, a gente sabe que é a elevado a m menos n, ok? Processo inverso, né? O divisão é o processo inverso da multiplicação, a subtração é o processo inverso da adição, ok? Sem problemas quanto a isso, beleza? Continuando com o expoente do expoente. Aqui temos uma certa complicação, né? Por quê? Porque digamos que a gente tem a elevado a m elevado a n, ok?
A elevado a m, parênteses, elevado a n. O que isso significa? Significa que A elevado a m vezes n, ok? É parecido com o processo da multiplicação, porém, em vez de você somar, né, você fazer a adição de m e n, você faz a multiplicação no expoente, beleza?